nós estamos celebrando a Semana da Unidade dos Cristãos e tivemos 3 encontros, né? E esses encontros, eles são de grande importância para nós. E hoje nós celebraremos o fortalecimento, partilhando o pão para a viagem, celebraremos também a hospitalidade, a gentileza fora do comum, a generosidade recebendo e dando. E, claro, hoje, de forma especial, no dia de Pentecostes, né? E nós temos a nossa equipe, eu, Conceição Almeida, secretária do Centro de Formação Terra do Sol, temos a Alba Carvalho, que é a presidenta do Centro de Formação Terra do Sol, e Dalina Perini, irmã escalabriana e coordenadora da Pastoral dos Migrantes na Arquidiocese de Fortaleza, a Doris Cavalcante, catequista da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Quero dizer para vocês que a Doris teve um probleminha no celular dela, mas ela mandou um vídeo, a gente vai valorizar esse momento da participação também da Doris. Tem o Macaio, o Pecor, migrante africano de Guiné-Bissau. E temos colaborando na animação, convidado especial, o Padre Luiz, que vai fazer daqui a pouco a introdução sobre Pentecoste, e colaborando na animação temos o João Luiz, militante da Pastoral da Juventude, professor da Rede Pública, sócio do Centro de Estudo Bíblico, temos a Eliane Brasileiro, cantora e compositora, sócia do Centro de Formação Terra do Sol, e Zé Vicente, aí com o seu sobrinho Tiago Barros, que vão também nos ajudar nesse momento. Então, eu convido, após a gente ter apresentado a equipe que vai estar celebrando, e convidamos e acolhemos cada um que aqui está, eu convido o Padre Luiz, que vai falar do dia de hoje, dia de Pentecostes. Então, boa noite a todas as amigas e os amigos que estão nos acompanhando neste momento orante para concluir a nossa semana de oração pela unidade dos cristãos. Estamos reunidos e hoje é o dia de Pentecostes para nós cristãos. Como todo mundo sabe, Pentecostes é uma palavra que vem do grego e que significa 50 dias. Nós estamos celebrando, portanto, o 50º dia da festa da Páscoa, e a festa de hoje encerra a festa da Páscoa. É uma grande festa que dura 50 dias. E o dia de Pentecostes é importante porque a vinda, o dom do Espírito Santo, mas que se manifesta através de várias formas. O fogo, o vento, quebra janelas e portas para empurrar os discípulos para fora, é uma igreja em como nos diz o Papa Francisco, e, ao mesmo tempo, o escrito dos Atos dos Apóstolos é um paralelo antitético da Torre de Babel. Se a gente lembra, na Torre de Babel, no capítulo 11, me parece, do livro do Gênesis, Deus dá várias línguas para confundir os homens, né? E a gente pode interpretar de uma maneira diferente este texto da Torre de Babel. Deus quer que cada povo viva com a sua língua, com a sua cultura, sem a imposição de uma só cultura, de uma só língua, que é a imposição do Império Central, que na época era o Império de Babilônia. Hoje poderíamos dizer que tem um império que pretende que todo mundo fale inglês, né? E que todo mundo viva na American Way of Life, quer dizer, na maneira americana de viver, não é? E é por isso, então, que nós temos que aprender live, lockdown e não sei mais do que para dizer palavras que a gente não sabe nem pronunciar, nunca quer dizer, mas que tem que ser de acordo com aquilo que o Império manda. E Deus nos diz, cada povo com a sua língua, com a sua cultura, e no texto dos Atos dos Apóstolos, nos diz que, depois da vinda do Espírito Santo,
os galileus, todo mundo discípulo, né, discípulos e discípulas, que eram todos galileus, falavam, e todos os presentes dos vários países, culturas e línguas do mundo de então, entendiam na sua própria língua. Então, é a língua do amor que se manifesta não em uma língua específica, mas numa língua que passa através da língua do coração, do amor, e é nisso que se cria e se constitui a unidade, como dom de Deus, que é amor. Por isso, feliz dia de Pentecostes para todos e para todas as igrejas e para todas as pessoas de boa vontade que querem se congregar para aprender e viver melhor essa linguagem do amor. Feliz dia de Pentecostes. Muito obrigado. Com essa luz que nos ilumina, com conhecimento, partilhando pão para a viagem, com hospitalidade e gentileza fora do comum, mas também com generosidade. Recebendo e dando, acolhemos nessa abertura o nosso companheiro Zé Vicente. Zé Vicente Tiago Barros, que está ajudando aí direto da Casa Mãe. Então, Zé Vicente, seja bem-vindo e fica aqui conosco. E traga a forma de rezar através da música. Um abraço grande a cada uma e cada um de vocês. Aqui nós temos o altar da Casa Mãe. Durante todo esse mês nós estivemos aqui reunidos, sempre 3 mulheres a cada noite. 2 com Maria. 3 com Maria, aliás. Que era exatamente uma das mulheres bíblicas, uma das mulheres que viveram aqui neste lugar, que deram a vida por nós aqui nesse lugar. E nesse altar tem uma fita vermelha que desce da simbologia do Espírito, que está lá no retrato de pai Zezinho, mãe Suzana, que foi o construtor desta casa-mãe há 70 anos atrás. Esse ano vamos celebrar 70 anos daqui. E daqui nós abraçamos, e eu quero proclamar para vocês um dos poemas que eu musiquei do Espírito, que eu acho que resume um pouco esse projeto nosso, de fazer uma formação, uma educação que esteja para o Espírito, que seja integral, que a gente possa estar todo mundo unido na gentileza e na ternura do Espírito. Presente tu estás desde o princípio, nos dias da criação divino Espírito. És sopro criador que a terra fecundou e a vida no universo despertou. Presente tu estás desde o Egito, vencendo a opressão divino Espírito. És fogo e claridão, luz da libertação de um povo em movimento de união. Presente tu estás em Jesus Cristo, na cruz, ressurreição, divino Espírito, boa nova do perdão, ternura entre os irmãos, ardor na militância e na missão. Presente tu estás desde o início, nos primeiros cristãos, divino Espírito, firmeza e novidade, estrela da unidade, amor concreto, solidariedade. Presente tu estás no sacrifício, na dor das multidões, divino Espírito. Ternura e ousadia, clamor e profecia, sabor do nosso pão de cada dia. E com vocês, a primeira música que eu compus, que vai fazer 40 anos, nós vamos celebrar no próximo ano, de 2021. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou. A esperança da terra brotou, povo novo Deus que as mãos se caminhou. Lutar e vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça, paz, tranquilidade e viva o amor. Quando Jesus a terra visitou, a boa nova anunciou. O cego
da corrente que pecou. Lutar e ser terceira, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Está na união, um mundo novo, rei de Deus e tudo irmão. Vamos lutando contra a divisão e preparando a festa da libertação. Lutar e crer, terceira, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Cidade e campo se transformarão, jovens unidos na esperança gritarão. A força nova é o poder do amor, nossa fraqueza é força em Deus libertador. Juntos lutaremos, terceira, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor, e viva o amor, e viva o nosso amor. Ok, Zé Vicente, nossa gratidão. Tem mais uma música, né? Vocês querem mais uma música agora? Ou nós vou deixar mais na frente se vocês quiserem, mas pode ser logo agora? Pode sim, Zé. Pronto. Então eu convido a todos vocês, você tem a lista, Conceição, de quem está com a gente nesse momento, e eu vou fazer essa simbologia. É impressionante que hoje, saindo aqui no quintal para pegar, ali na frente da casa para pegar as flores, olhem o que abriu, uma única e a primeira. Isto é um jasmim, da família dos jasmins, e a gente batizou de Estrela de Maio, encerrando o mês de maio. E essa estrela é a estrela da utopia que nos guia, da utopia que nos faz usar nesse tempo, e que desafia a gente, povo brasileiro, a cumprir nossa missão de cidadania profética, costurando uma grande frente de unidade em defesa da vida, ameaçada pelos vírus invisíveis, e da defesa da democracia, ameaçada pelo verme da ambição, da violência, da ameaça nazista sobre todos nós. É preciso a gente atinar para isso e dizer que esse Espírito de Deus da profecia nos chama, e é da utopia dos irmãos. Só vai com amor. Quando o dia da paz, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o fogo nas ruas e a ponteira de novo florir, eu vou cantar. Quando as secas caírem, quando as mesas fecharem, eu vou cantar. Quando os muros se fecham jardim, destruídos em teu jardim, vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. Olha da gente a certeza de não reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. Olha da gente a certeza de não reinado do povo. Quando as armas da destruição destruídas em cada nação, eu vou sonhar que o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar quando a voz da verdade se ouvir e a mentira
não mais existir. Será, enfim, tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça. Vai ser assim, vai ser assim. Vai ser tão bonito de ouvir a canção cantada de novo. O olhar da gente, a certeza de manhã. Reinado do meu povo novo de Pentecoste. Assim seja. Assim é, nossa gratidão, Zé. Fortalecimento, partilhando pão para a viagem. Gentileza gera gentileza. E nessa Semana de Unidade dos Cristãos, que propõe também a acolhida de migrantes, a gente quer trazer, acolhendo todos os migrantes que residem aqui no Ceará, saudando a irmã Idalina em nome da coordenação da Pastoral dos Migrantes, foi uma das primeiras que aqui chegou e fundou a Pastoral dos Migrantes. E a gente, então, traz Salmos da Vida. Esse Salmo da Vida, mas também um depoimento em seguida, que vai ser com um migrante, traz essa gentileza que gera gentileza e partilhando também com vocês essa viagem, que é a viagem do migrante. Essa poesia que eu vou estar recitando agora é a minha história de vida. E diz mais ou menos assim: ainda trago na lembrança a minha triste partida. Botei o pé na estrada para conseguir a vida. Não foi fácil para mim, aquele terrível momento, sair da minha terra foi um grande tormento. Meus pais eram pobres, viviam da agricultura. As coisas fracassaram, não se tinha muita fartura. Vim para a cidade grande, para a vida melhorar. Parei numa favela, até hoje moro nela. O meu primeiro trabalho, o meu primeiro emprego, não dá para esquecer. Se você tiver paciência, eu conto para você. Acordava muito cedo para na fábrica Fortaleza entrar. Trabalho duro e pesado, sem tempo para descansar. O suor caía no rosto, as lágrimas desciam aos poucos. Era triste meu penar, mas lá tinha que ficar. Como ia atrás de outro? Se eu não tinha experiência, o jeito era sofrer calada e ter muita paciência. Mas o pior para mim, a tal da produção. Trabalhava-se para burro e só ganhava reclamação. Diziam os tais donos que na fábrica era para produzir. Poderia trabalhar-se até 10 horas por dia para poder seguir. E quando o final do mês chegava, era aquela enrolação, se produzia muito e se recebia tostão. É sempre muito difícil a vida de migração. Alguns que não conseguem emprego, caem na marginalização. Agora paro por aqui. Muito tenho para contar. Quem sabe depois da quarentena podemos nos encontrar. E eu convido agora o Macaio, né? Macaio, migrante de Guiné-Bissau, que vai fazer também a partilha da sua viagem. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, eu queria pedir desculpa, talvez pela qualidade de imagem do vídeo. E estou aqui com problema de energia, eu sou obrigado a ficar na varanda e já também fica próximo à estrada. Vocês vão ficar escutando o barulho do carro. Então, pela minha experiência de vida como migrante, estão me ouvindo? Sim. Está ok. Sim. Ok, tá certo. Pela minha experiência de vida como migrante,
eu queria trazer um pouco sobre a migração e ser migrante. Propriamente dito, que a migração é pôr-se a caminho para chegar a um determinado lugar. Isso sim, só com a leitura dá para entender o que significa migração. Mas para entender o que significa migrante, precisamos ser um migrante. Para entender que ser migrante significa renascer, porque você vai começar tudo de novo, o que eu chamo de engatinhar, andar e mesmo a falar. Eu sou da Guiné-Bissau, isso me faz guinense. O meu país, que é a Guiné-Bissau, se encontra na continente africano, isso também me faz africano. Mas eu era migrante no meu próprio continente, só porque onde eu me encontrava na época, não era no meu próprio país de residência, mas, portanto, era o meu continente. Hoje, de novo, eu sou imigrante, porque o Brasil nem é o meu país de origem. Macaio, teu microfone, acho que está desligado. Macaio? Microfone, Macaio, liga o microfone, por favor. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Ah, então eu ficava falando sozinho aqui. Mas foi pouco tempo. Ah, ok, tá certo. Eu estava dizendo que hoje eu sou migrante novamente, porque o Brasil nem é o meu país de origem e nem é o meu continente, mas, portanto, é a minha planeta. Isso me leva a pensar e a entender que eu já era migrante desde o início, lá no meu próprio país. Isso é quando eu nasci. Se tirarmos o nome país, porque não existia, vai ficar a palavra hóspede. E hóspede é quem é hospedado. E aí entra a palavra hospitalidade. De outro lado, se tirarmos o continente, fica a palavra missionário. E, portanto, é o que nós somos missionários de Deus. Porque não somos aqui. E qualquer dia, ou vai chegar um dia em que nós todos vamos voltar para Deus. Então, para mim, a primeira migração é nascença, porque você vai começar tudo de novo, ou você já começou na sua própria nascença, quando você nasce, e que somos todos viajantes nesse mundo, então somos todos migrantes. Filhos do mesmo Pai que somos, então somos irmãos. Que Deus receba a nossa oração pela unidade cristã e também que nos ajude a encontrar a cura dessa doença que está nos paralisando. Amém. Obrigado. Amém, Macaio. Irmã Idalina é convidada a falar em nome da coordenação da Pastoral dos Migrantes. Então, nós ouvimos nos dois salmos de vida, a experiência de quem viveu na pele esse ser migrante. E nós sentimos que o que move um migrante é justamente a esperança, o sonho de um mundo novo, mesmo que muitas vezes ele não sabe o que vai encontrar nesse mundo novo. E podemos dizer também que o migrante, ele é um profeta, porque ele denuncia um sistema que não garante a ele
as necessidades básicas para viver. E se a gente vai ler a Bíblia é toda uma história de migração. Nós simplesmente continuamos essa história hoje. E então, nós, irmãs escalabrinianas, leigos, voluntários, colaboradores, formamos a Pastoral do Migrante na Arquidiocese. Estamos, neste ano, celebrando 25 anos desta missão aqui, a convite de Dom Aloysio Lorscheider. E nesse atendimento direto no acolhimento, na proteção, na integração e na promoção dos migrantes aqui na Arquidiocese. E nós podemos dizer que a pastoral do migrante é uma pastoral social que ela se fortalece, ela nunca está sozinha, e nem pode estar sozinha, ela se fortalece com as outras pastorais sociais, pastoral da terra, pastoral da carcerária, pastoral da criança, pastoral do menor, pastoral do povo de rua, porque o migrante, ele está em todos esses grupos sociais vulneráveis. E ela se fortalece com a riqueza dos migrantes, da cultura, da diversidade que os migrantes trazem, e também colaboram para essa mudança de uma nova sociedade, esses migrantes de várias nacionalidades que nós atendemos aqui em Fortaleza. Então, podemos dizer que nós somos esta igreja em missão, a igreja em saída que Papa Francisco nos convoca para ir, promover a cultura do encontro, construir pontes e não muros, que esses muros, muitas vezes, é o preconceito, é a xenofobia, é a discriminação. E as palavras do tema de hoje, fortalecimento, hospitalidade, generosidade, ela toca muito profundo nesse tempo de pandemia, onde nós experimentamos muito forte a vulnerabilidade de todos esses migrantes que a grande maioria perdeu o trabalho, mas que também experimentamos a solidariedade, a compaixão de tantas pessoas que nesses 3 meses desse março se mobilizaram para a partilha do pão. Então, nós também queremos, nesta oração, fazer esta comunhão com todos os grupos, as igrejas, toda essa diversidade que se une na diversidade, que se une na solidariedade, nesta semana de oração, e também para viver esta hospitalidade, esta generosidade e esse fortalecimento. Então, muita gratidão a todos aqueles e aquelas que, de alguma forma, colaboram para que os migrantes se encontrem, se integrem nesta nossa sociedade, nesta nossa igreja. Vamos repetir, gentileza gera gentileza. Por uma cidade acolhedora, somos todos e todas migrantes. Migrantes com caminhos de luz. E nesse momento a gente faz a nossa interconexão com o povo da Amazônia. Essa música que a Eliane vai trazer para nós, aclamando o Evangelho, ela foi da Missa da Amazônia e se chama Caminho de Luz, compositor Celdo Braga. Então, convidamos a Eliane Brasileiro para que possa ter essa conexão com a gente e aclamar o Santo Evangelho. Para acolher a palavra, acolher o Evangelho, eu gostaria também de, com esse canto, esse lindo canto, honrar e agradecer ao meu irmão Neno, que partiu há 2 dias desse plano, e que pela mão da providência divina escolheu essa família. Ele veio depois de mim, viveu conosco 53 anos no plano terrestre. Que ele siga o seu caminho de luz, na paz de Deus, e que estejamos sempre juntos com essa luz. A tua palavra é caminho de
de luz, aleluia. Com muita alegria eu quero te escutar, aleluia. Com a alma repleta de amor pra te dar, eu quero o teu nome, Senhor, aclamar. Aleluia, 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 aleluia. Oh, meu Deus, como é bom te escutar. Aleluia, 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 aleluia. Oh, meu Deus, como é bom te escutar. O sol refletido nas águas traduz, aleluia. O fogo da fé, a grandeza do amor, aleluia. A força do raio, a chuva que cai, são tuas palavras, meu Deus, nosso Pai. Aleluia, 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 aleluia. Oh, meu Deus, como é bom te escutar. Gratidão, Eliane. E nesse momento a gente faz a nossa conexão com a catequista Doris Cavalcante, catequista da Igreja Evangélica de Confissão Luterana. A Doris teve um probleminha no celular dela e não vai poder estar aqui com a gente, mas nós vamos fazer a partilha da preparação dela. Ela preparou, mandou um vídeo para nós, ainda bem que ela mandou com um pouco de antecedência, e hoje ela teve problema, o celular dela não está mais funcionando, mas mesmo assim a gente honra, viu, Doris? Você está conosco, e a gente então arrumou aqui uma forma, e nós vamos fazer essa partilha com a catequista Doris Cavalcante, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana. Ok, Clarinha? Eu me chamo Doris Cavalcante, eu sou catequista da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil e atuo aqui na comunidade luterana de Fortaleza. É uma grande alegria estar com vocês, no movimento ecumênico, trazendo uma mensagem de reflexão. E o tema desse ano é um tema muito pertinente para os nossos dias, que é a generosidade. Vamos falar da generosidade hoje, dar e receber. Quero fazer a leitura de Mateus 10, 7 e 8, que fala: vão e anunciam isto, o reino de Deus está perto. Curem os leprosos e os outros doentes. Ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Paulo tem uma experiência belíssima de generosidade, um modelo de generosidade. Sofreu o naufrágio da ilha de Malta, e em Tessalonicenses ele escreveu: em meio a uma grave provação, transbordou alegria. Em um estado de extrema pobreza, esbanjaram-se generosidade, segundo Coríntios 8:2. Admirou-se da generosidade da coleta que recebeu para com as comunidades pobres de Jerusalém. De modo particular, ele experimentou a generosidade de Deus, que o escolheu e o cumulou de bênçãos, por pura generosidade. Conhecido também é a generosidade de Boaz, para com a viúva Ruth, que deu-nos a oportunidade de colher os produtos da sua propriedade para o sustento dela e da sogra Noemi. Nos evangelhos, Jesus elogiou
a generosidade da viúva pobre. A viúva que depositou no cofre do templo tudo que eles tinham, tudo que tinha. Zaqueu dá metade dos seus bens aos pobres. E Deus ama a quem dá com alegria. Segundo Coríntios 9, 7. Paulo, na ilha de Malta, experimentou a generosidade do povo que o acolheu, todos náufragos, e lhes deu provisões para continuar sua viagem. Paulo nos lembra também desse momento que nós estamos vivendo, que é o Covid-19, né? Essa pandemia tão difícil que tem ceifado a vida de tantas pessoas no Brasil e no mundo, especialmente em Fortaleza. Como o mundo está, gente? Como é que o mundo está? Como é que tu vê o mundo? Como é que tu estás vendo esse momento? Que tipo de comportamento estamos tendo? Será que nós vamos nos tornar mais humanos, mais empáticos, com mais compaixão, com mais amor, com muita resiliência? Como nós recebemos os gestos de generosidade que as pessoas têm para conosco? Recebemos com alegria ou reclamamos? Recebemos com gratidão? Quantas vezes oferecemos algo para as pessoas que nem gostam da marca, do produto que a gente dá, do tipo, do jeito? Quando doamos algo, é mais fácil do que receber. Receber é mais difícil. Algumas pessoas sentem-se humilhadas porque recebem sem dar algo em troca. Por isso reclamam da generosidade de quem oferta. Vamos refletir. As pessoas têm diversas formas de reagir à generosidade. Elas se sentem humilhadas por não poder dar em troca. Por isso também reclamam. Quantas vezes também agimos assim? Quantas vezes damos com aparente generosidade, mas o nosso coração não está feliz, nosso interior não está feliz? Muitas vezes nos sentimos superiores ao darmos algo. Superiores aos outros, ou esperamos uma eterna gratidão por nossos atos. Recusamos com orgulho receber, porque não precisamos das pessoas, de ninguém. Somos autossuficientes. Ou porque temos vergonha da dignidade humana. Quantas vezes uma bota uma coisa, a outra repete. tudo recebe e não consegue doar? Paulo nos ensina a lição da generosidade. A lei é dar liberalidade e receber com gratidão. Que possamos aprender a lição de dar, receber e agradecer a Deus por poder aprender. Eu quero lembrar dessas palavras agora do padre Júlio Lancelotti, que é um padre que trabalha com as pessoas de rua, e ele diz que nós temos que sair da nossa zona de conforto, da nossa almofadinha, e assumir as sandálias, andar, ajudar as pessoas, nos sentir generosos, ou trazer gestos de amorosidade, de doação para as pessoas que sofrem. Estamos fazendo isso ou estamos com dificuldades? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e Deus nos ilumine nessa tarefa de generosidade. Amém. Amém, Doris. Coisa boa, deu certo. Então, nós teremos um mantra com a Eliane Brasileiro, um mantra da nossa amiga Zezinha, né, que fala da luz, né, ó, luz, mantra luz, e que a Eliane vai cantar para a gente, que nós possamos
com essa palavra também, e logo depois da Eliane, a gente vai acolher também a Alba, que vai falar sobre fazer uma reflexão dos dias atuais a partir do tema. Então, a gente acolhe no nosso coração toda a luz dessa palavra com o mantra que a Eliane Brasileiro vai trazer para nós. Uma prática nossa, né, no curso de verão, de entoar os mantras, é um exercício que nos convida a uma profunda concentração, né, com a harmonia da melodia. Muitas vezes, você nem precisa saber a letra, mas se concentrar na harmonia, na melodia e na harmonia. Então, eu gostaria de convidá-las e convidá-los a fecharem os olhos. Eu vou usar um playback da música Luz, que nós já gravamos no Mutirão, porque ela tem uma harmonia bem completa, com flautas, e vou acompanhar aqui com o violão e a minha voz, ok? Fechar os olhos, se concentrar no som e fazer essa conexão nesse momento com essa luz divina, a qual estamos todos conectados. Brilha iluminando o meu ser, ó luz, ó luz, ó luz, ó luz. Brilha iluminando o meu ser, ó luz, ó luz, ó luz. Brilha iluminando o meu ser, ó luz, ó luz, ó luz, brilha iluminando o meu ser, ó luz, ó luz, ó Gratidão, Eliane. Lindo. Muito lindo. Gratidão. Que essa luz nos ilumine e nos acompanhe. Então, nós convidamos a presidente Alba Carvalho, do Centro de Formação Terra do Sol. Ligue o seu microfone, amiga, que está desativado. E Alba, então, vai refletir as temáticas, né, nos dias atuais, trazendo aí para a atualidade o fortalecimento, a hospitalidade e a generosidade. Então, Alba, boa noite
Boa noite a todas e todos. Muita luz em tempos tão difíceis. Tá tudo certo aí? Tudo certinho, Alba, tudo certinho. A imagem está aí, tá certo? Tá? A imagem está linda, até tua orquídea a gente está vendo. Mas ela não pode aparecer a imagem dela. Então, vamos lá? Uma noite abençoada a todas e todos, muita luz em tempos tão difíceis. A Semana de Oração pela Unidade Cristã, SOUC, de 2020, está inspirada no texto bíblico Atos dos Apóstolos, 27:18, 28:10, que narra a viagem de São Paulo como prisioneiro a Roma. E nesta viagem, ele vai enfrentar por dias, mais precisamente por 14 dias, ele vai enfrentar, e toda a tripulação, o furor de uma tempestade. Em meio ao medo e já desespero das 276 pessoas a bordo do navio. Essas 276 pessoas, elas compreendiam grupos bem distintos, com diferentes posições na hierarquia da vida social e no próprio contexto do navio. Quem é que estava lá? Que grupos eram esses? Nós tínhamos o centurião e seus soldados, que detinham poder e autoridade. Marinheiros, que eram os homens que tinham a experiência e a perícia para manejar o navio durante a viagem. E tínhamos os prisioneiros, os mais vulneráveis, cujas vidas eram consideradas dispensáveis, vidas matáveis, vidas sem importância. E Paulo estava entre os prisioneiros. E justamente ele, com fé e esperança, foi capaz de comandar o enfrentamento da tempestade em um momento, já nos últimos dias, já de descrença e desespero, e ele prometeu, ele garantiu, com fé e esperança, que todos seriam salvos com vida. Eu penso esse navio, eu consigo visualizar esse navio. Eu vejo este navio, meio à tempestade, como a imagem da nossa sociedade mundo afora. E, particularmente, como retrato em preto e branco da sociedade brasileira. Hoje, uma sociedade regida pela lógica do capital, habitada por diferentes grupos em situações muito contraditórias, esses grupos marcados por profundas desigualdades, por profundas apartações. Vejamos, nessa sociedade nós temos os que detêm o poder do dinheiro, isso é o grupo, né? O grupo dominante, os que dominam a sociedade. Nós temos os que ocupam posições de autoridade no interior do Estado e muitas vezes se aliam aos que detêm o poder do capital. Nós temos também aqueles que detêm a sabedoria e a perícia do trabalho e se fazem necessários para manter o barco no mar. Mas nós temos também as populações e grupos que vivem às margens, cuja vida parece não ter nenhuma importância face à indiferença da sociedade. Que grupos são esses? Né? E aí nós vamos ver, por exemplo, os imigrantes que fogem das guerras, das violências, da fome e se tornam sobrantes no território brasileiro. Nós temos os migrantes, né? Nós vimos aqui o Salmo da Vida, né? Abrindo nossa celebração. Nós temos os migrantes que vêm de muitos lugares do Brasil, inclusive de municípios do Ceará, e que migram para Fortaleza.
também fazem parte dessa grande maioria das margens jovens negros que habitam periferias e que são matáveis, povos indígenas, povos quilombolas, moradores em situação de rua, populações encarceradas em condições subhumanas, mulheres violentadas e assassinadas, integrantes da população LGBTQ+, crianças e adolescentes a vivenciarem violências de todo tipo. É grande a lista. São muitos e muitos outros grupos excluídos e discriminados, vivendo nas margens e cujas vidas parecem não importar a uma sociedade mergulhada no consumismo, na concorrência, no individualismo, na luta desenfreada pelo poder. É gente, esses que estão na margem, esses que habitam as margens, é gente que enfrenta a indiferença da sociedade. Eles são vistos, são pessoas vistas como inferiores, sem cidadania. Gente, esta é uma foto em preto e branco do Navio Brasil. Navio Brasil 2020, comandado hoje por uma extrema-direita reacionária, autoritária, fascista, que nós consideramos um próprio desgoverno em total desrespeito à vida da maioria da população. Este navio Brasil, desde março de 2020, ele vem enfrentando uma violenta tempestade. O navio Brasil, desde março de 2020, enfrenta uma violenta tempestade com a pandemia do coronavírus. Vírus invisível, que pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento. A tempestade é extremamente violenta e ouvem-se os trágicos clamores da morte. Trágicos clamores da morte neste Brasil, neste navio Brasil. Bem, e neste navio Brasil, já com 495.523 infectados e 28.732 mortos, dados de ontem, 30 de maio. Neste navio Brasil, os grupos diferenciados que nós falamos, esses grupos antagônicos e contraditórios, eles têm condições muito diferentes para enfrentar a dureza da tempestade da pandemia do coronavírus. E, de fato, o peso da tormenta, ele recai sobre os vulneráveis que habitam as margens, que habitam as periferias. As mortes parecem se multiplicar infinitamente. Falta trabalho, falta alimentação, falta condições de proteção individual, e muitas são as dificuldades para que esses que estão à margem possam ficar em casa. E suas mortes parecem invisíveis, são mortes invisíveis, transformadas em números e estatística. Nós não podemos esquecer que cada morte encarna uma história de vida que é ignorada pela sociedade, uma história de afetos, uma história de pertença que parece que é ignorada por essa indiferença da sociedade. Bem, nessa tempestade enfrentada por todos e todas que habitamos o navio Brasil, mas, como eu disse, enfrentado com formas muito diferentes, radicalmente diferentes, né? Nós estamos todos na tempestade, mas o enfrentamento dessa tempestade é radicalmente diferente para os diferentes grupos, e ele é terrível, trágico para os grupos que vivem às margens. Então, nesse cenário, impõe-se a grande questão: como os cristãos e cristãs vivem essa tempestade? Como é que os cristãos e cristãs vivem essa tragédia de doenças e mortes? Paulo e a população da ilha de Malta, que recebe e acolhe os náufragos, tem muito a nos ensinar. Aqui, ao longo desses 3 dias da Semana de Orações,
nós já falamos de conversão e iluminação, no dia 24 de maio. Falamos de esperança e confiança, em 27 de maio. Hoje, o convite é refletir sobre fortalecimento, hospitalidade, generosidade. Vamos fazer um mergulho reflexivo nessas temáticas. Comecemos pelo fortalecimento. Fortalecimento na partilha do pão para a viagem. Paulo, frente ao desespero dos passageiros do navio, que faziam dias que não se alimentavam, ele conclamou a todos e a todas que partilhassem o pão, que se alimentassem para que pudessem se fortalecer. E nós perguntamos, como cristãos e cristãs, qual é o pão que nós precisamos partilhar nessa tempestade do coronavírus? Qual é o pão? É o pão da alimentação, das condições materiais, que faltam aos grupos mineráveis que vivem às margens, é o pão do trabalho, é o pão da dignidade, é o pão de projetos de vida para a grande maioria dos excluídos e excluídas. Mas também é o pão da esperança, da confiança, da coragem para os que estão conosco nessa difícil travessia, e às vezes muito perto de nós. E esse pão da esperança, da confiança, da coragem, é um pão difícil de ser encontrado em momentos de tanta insegurança. Mas nós precisamos partilhar esse pão. Passemos, então, para o segundo tema, hospitalidade. Gentileza fora do comum. E aqui nós aprendamos com a população de Malta a receber os náufragos da tempestade, dando-lhes justamente o que eles estavam precisando. Era uma fogueira para se esquentar do frio, alimentação, hospitalidade, e os acolhendo amorosamente. Não é a gentileza costumeira da convivência cotidiana. Não é disso que falamos. Não é disso que a população de Malta ofereceu, não é isso que a população de Malta ofereceu aos náufragos. É a gentileza fora do comum. Essa expressão, gentileza fora do comum, ela me tocou profundamente. E é dela que eu quero falar. O que é isso mesmo? Gentileza fora do comum. O que é isso? É a gentileza da acolhida, da profunda empatia, de colocar-se no lugar do outro, de tentar sentir com o outro. É a gentileza de perceber o que o outro está precisando e fazer chegar a ele com delicadeza e com carinho. Essa gentileza fora do comum, lógico, ela implica em apoio material nas necessidades da vida, mas também implica apoio afetivo, escuta, carinho. É a gentileza de irmãos e irmãs que se amam. Eu acho isso fundamental. É a gentileza de irmãos e irmãs que se amam. Essa gentileza, ela expressou-se em plenitude em José da Trino, nosso poeta gentileza, que, chocado pela tragédia do incêndio de um circo em Niterói, ele passou a viver nas ruas. Ele deixou tudo que tinha e foi viver uma missão nas ruas, a distribuir flores a desconhecidos, pregando sua mensagem de amor e respeito, denunciando em suas pinturas a violência dessa sociedade, esse mundo regido pelo capital. E ele acreditava numa corrente de vida que nós precisamos acreditar, que nós precisamos não só acreditar, mas encarnar. Gentileza gera gentileza. Isso é uma corrente de vida. A unidade dos cristãos, ela precisa ser tecida, ela precisa ser estruturada, ela precisa ser costurada nessa gentileza que acolhe, que respeita, que reconhece, que ama, né? E agora nós vamos passar para o terceiro tema, a nos provocar como cristãos e cristãs. Generosidade, recebendo e dando, que a Dori já falou também, né, na sua reflexão. Aprendamos
com Paulo, que recebeu o carinhoso apoio da população de Malta. Ele recebeu com tranquilidade, eles receberam todos, mas Paulo deu de si curando doentes. Precisamos estar abertos para receber com alegria, com gratidão e dar. É muito difícil também dar, é difícil receber, é difícil dar. Dar com delicadeza, dar com paciência amorosa, com carinho, com ternura. Dar com ternura, dar com ternura. Os náufragos, eles receberam muito, eles muito receberam da população de Malta, mas eles deram de si na difusão da mensagem cristã. Os malteses acolheram, hospedaram os náufragos com gentileza fora do comum. E quando os estrangeiros partiram, eles ofereceram tudo que se fazia necessário para a travessia. Precisamos hoje, em tempo de pandemia, prover os irmãos e irmãs na travessia, dando-lhes o necessário. O que eles estão precisando? Os irmãos e irmãs que estão comigo na minha casa, os irmãos e irmãs que eu encontro, os irmãos e irmãs com quem eu posso telefonar, enfim, os irmãos e irmãs que estão no meu convívio e aqueles que eu desconheço. O que eles estão precisando? Né? E eu digo que hoje, como já foi dito aqui, como Luiz tão brilhantemente abriu, hoje é um domingo especial, é o domingo de Pentecostes, e que os discípulos receberam o Espírito Santo sob diferentes formas. Eles receberam o Espírito Santo e seus dons. Que sejamos iluminados, que sejamos inundados pelo próprio Espírito Santo. E a nossa oração, nesse último dia da semana da oração pela unidade dos cristãos, a nossa oração é que cristãos e cristãs de diferentes igrejas, em suas diversidades, estejam unidos. Estejam unidos como? Partilhando o pão para a viagem, encarnando gentileza fora do comum e recebendo e dando com abundância. Que, como cristãos e como cristãs, nós consigamos romper as forças frias do egoísmo, as forças frias da indiferença, as forças frias da intolerância e da busca desenfreada dos lucros e das benesses. E que o fortalecimento, a hospitalidade e a generosidade sejam vividos intensamente, transformando a lógica desse mundo do capital, que é permeado de exclusões, de discriminações, de preconceitos. Precisamos, nesse sentido, com essa utopia, falamos de utopia, é essa a nossa utopia, que nós possamos transformar esse mundo encarnando uma outra lógica, a lógica da partilha, a lógica da generosidade, a lógica da escuta, a lógica do estar junto, a lógica de você poder prover os irmãos e irmãs daquilo que eles necessitam. E, nesse sentido, nós precisamos encarnar um profundo respeito a uma dialética. Qual é essa dialética? Igualdade e diferença. Nós jamais podemos lutar pela igualdade se não considerarmos a diferença. Jamais podemos lutar pela diferença se não tivermos no horizonte a igualdade. Então, nós precisamos encarnar essa dialética, igualdade, diferença, vivenciando a fraternidade, vivenciando a justiça e vivenciando o amor sem limites. O amor sem limites. E juntos e juntas, vamos vivenciar esse amor sem limites em profunda partilha. E o amor sem limites, ele tem expressões muito particulares para cada um de nós. Que nós encontremos as expressões desse amor sem limite e possamos vivê-lo plenamente. Obrigada, que Deus esteja conosco. Pronto. Gratidão, Alba. Então, nós convidamos a irmã Idalina para que possa, junto com nós, aí, rezar o Pai Nosso. E esse Pai Nosso, pedindo ao Deus que é Pai e Mãe, para que Ele nos anime a viver esse amor sem limite.
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, Mãe Dalina. Então, nós estamos chegando ao final desse nosso momento e queremos agradecer, temos muito o que agradecer. E a gente, então, convida para que a Alba possa voltar, ligando o seu microfone, Alba, e fazer os agradecimentos. Bem, nós estamos aqui nessa unidade que foi construída, que foi tecida e vivenciada nesses dias. Nós estamos aqui para agradecer. Gratidão. Bem, nós queremos agradecer a todos e todas que colaboraram para que a semana acontecesse. E acontecesse nesse desafio da tecnologia que nós estamos experimentando. Para muita gente, são experiências novas, mas nós agradecemos a todos que se lançaram nesse desafio para que a semana acontecesse. Dia 24, com o tema Conversão e Iluminação, agradecemos à pastora Elizabeth, ao padre Luiz Sartorel, a Valdineia, a Késia. Dia 27, Esperança e Confiança, nós agradecemos a Fátima Alves, ao pastor Mardes, a Leidiane, Inaldo e João Augusto. Hoje, dia 31, com a temática Fortalecimento, Hospitalidade e Generosidade, nós agradecemos a Conceição, a nossa condutora, condottiere, né? A Conceição, a Doris, catequista luterana, a Idalina Pellegrini, ao Macaio e a mim, né? Alba. Né? E nós agradecemos aos nossos artistas de caminhada, que nos ajudam a chegar ao sublime, que nos ajudam a tocar o divino pela música, e nesse sentido nós agradecemos ao João Luiz, a todos aqueles que ao longo desses 3 dias, o João Luiz, Jairo, Eliane, Eliane Brasileiro, nossa querida Eliane Brasileiro, que está aqui, embora triste e sofrendo, mas ela transforma essa dor em música, em som, né? Eliane Brasileiro, Zé Vicente, irmã Claudiana. Nós agradecemos a todas as entidades que se juntaram em unidade para que essa semana acontecesse, para fazer essa semana de oração pela unidade dos cristãos. E aqui nós queremos agradecer ao Centro de Estudos Bíblicos, CEBI, ao Centro de Formação Terra do Sol, à diaconia, e queremos agradecer às igrejas, a Igreja Católica, a Igreja Luterana, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Metodista. E queremos também agradecer a Pastoral dos Migrantes e a Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Fortaleza. Nossa gratidão no exercício do amor sem limites. E que essa semana, esses dias, nos fortaleçam nessa tempestade que nós enfrentamos cotidianamente e sem saber para onde vamos. Mas nós temos que ter esperança e confiança para partilhar coragem e partilhar amor. Nós agradecemos ainda a equipe de comunicação e de a Ana Clara, né, e o João Augusto. A equipe de comunicação, especialmente na pessoa de Ana Clara, essa secretária eficientíssima, né, e que domina, essa jovem que domina esse mundo virtual e que esteve sempre disponível para nos assessorar. E agradecemos também ao João Augusto, que foi essa figura que também participou da assessoria técnica. Agradecemos.
nós recebemos muita coisa boa de todos os lados. Obrigada. Ok, então, irmã Idalina vai nos enviar, e na sequência a gente convida João Luiz para cantar a música da Marisa Monte, Gentileza Gera Gentileza. A nossa bênção de envio. Que o vento sopre suave sobre a tua vida, trazendo sempre o aroma da paz. Que o fogo aqueça o coração, deixando-o pleno de ternura e inquietação. Que a palavra que sair de teus lábios seja portadora de reconciliação e cuidado. Que a palavra que chegar nos teus ouvidos seja recebida com carinho e possa receber de ti acolhida e aconchego. Que as línguas de fogo e o vento impetuoso possam ser bênção e impulso para nossas vidas. Amém. Amém. João Luiz, aí trazendo presente essa música que nos acompanhou, Gentileza de Marisa Monte. Vamos dizer juntas e juntos, gentileza gera gentileza. Gera gentileza. Gentileza 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 gera gentileza. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. A palavra no muro ficou coberta de tinta. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. Só ficou no muro tristeza e tinta fresca. Nós que passamos apressados pelas ruas da cidade, merecemos ler as letras e as palavras de gentileza. Por isso eu pergunto a você no mundo, se é mais inteligente o livro ou a sabedoria. O mundo é uma escola, a vida é um circo, amor, palavra que liberta, já dizia o profeta. Por isso eu pergunto a você no mundo, se é mais inteligente o livro ou a sabedoria. O mundo é uma escola, a vida é um circo, amor, palavra que liberta, já dizia o profeta. Gratidão, boa noite, uma boa semana. Tchau. Tchau, gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, até. abraços. Tchau, tchau. Abraço. Valeu. Boa noite, tchau, obrigado. Muito bom. Macaio, tá aí, Macaio? Estou ainda aqui, graças. Maravilhosa. Já voltei na rede, não fiquei lá na varanda, não. Amanhã eu vou ver. Tá bem, um abraço. Gratidão. Quem ficou com a gente? Gratidão, Tetê.